Esse é o fenômeno top-down. top-down. Como é que é? Quando você estimula o cérebro, isso aqui é um estímulo, por exemplo, de estimulação magnética, mas poderia ser corrente contínua, por exemplo. Você está estimulando o cérebro. Eu estou estimulando uma área no cérebro, e essa área no cérebro pode estimular a melhora muscular, a organização de um esqueleto, né? Assim, o neuroeixo cérebro-músculo. Eu posso estimular o intestino, isso é fantástico. Você estimular o intestino de um paciente crônico que tem uma microbiota horrorosa, que tem constipação, que preenche os critérios Roma 4, né? Que cólon irritável, doenças funcionais do intestino. Você conseguir modular isso eletricamente, você dá vida para esse paciente. No cérebro. No cérebro, você interfere nessas vias. E essa daqui é uma das mais legais, porque uma vez estimulando o cérebro, você consegue interferir nos beats do coração. Na batida do coração, que é entendido como um segundo cérebro, né? Sim. Eles brigam. A cardiologia fala que o coração é o segundo cérebro, a gastro fala que é o intestino. Mas seja como for, tá tudo certo. Eles são maravilhosos. Tocar a mesma música como se fosse uma orquestra. Exatamente. O fato é que quando você estimula o cérebro desses pacientes, você consegue uma coisa chamada... Você interfere na variabilidade cardíaca, que é a capacidade que esse eixo, em especial cérebro e coração, ele tem de se adaptar a respostas de estresse. E isso é a coisa fundamental, foi fundamental no Covid e é fundamental para o doente crônico. O doente crônico, ele tem uma incapacidade de tolerar novos estímulos. Tudo aquilo vira aversivo para ele e ele reage na mesma intensidade. E as vias já estão saturadas. Exato. Você tem que... altamente reativas. Você tem que fazer outra carga. E então, tem uma área específica? Existem por áreas, exemplo, sim. na minha área, eu usava muito F3, F4, área suplementar. E eu via muito melhoria de sono. Mas é exatamente isso. Por exemplo, a área F3 e a área motora suplementar são áreas muito importantes, justamente são portas, né, de entrada do sistema autonômico. Então, quando você entra por ali, você consegue ver reações autonômicas realmente modificando. Aí você imagina, quando você tem um paciente na sua mão, você fala assim, e se a gente fizer isso e meditar? E se a gente fizer isso e correr? E isso, e com aquilo? Entendi. E como você está mexendo com atividade de vida diária e comportamentos, é muito mais fácil para esse indivíduo tirar isso do seu consultório e levar para a vida dele, entende? Perfeito. Ele vê você fazendo. Ele sente. E o interessante disso virou um método, porque quando você atinge o cérebro e consegue colocar velocidade nesses neuroeixos, a sensação é imediata. Ela pode até não se sustentar no início, na primeira ou na segunda sessão, mas você consegue fazer um paciente sentir um boost. Vislumbrar. Assim, não, é possível. É possível. Aquilo que disseram para mim, que tinha uma área morta, não está morta. Não. Tem vida ali, nessa minha área aqui. É possível, é só uma questão de fazer mais intensamente e mais quantidade. Aí tem dois conceitos super importantes. O inverso é real também. Então, aquilo que a gente faz na fisioterapia no paciente crônico. O paciente crônico, erradamente, é tido como aquele paciente queixoso. Vou te dar taxa, ninguém merece esse paciente. Eu vou te dar aquele poliqueixoso. Que horror, né? Sim. Horror. Coitado, ele fica num limbo. Fica. Ele é super julgado. Então, aquele paciente que chega em equipes que não tem esse conhecimento, essa técnica... como é que a equipe junta esse paciente, né? Acolhe, com estímulos muito baixos. Vamos adaptar com calma? Vamos acolher? Vamos segurar, mas vamos devagarzinho? O paciente falou primeiro, abaixa a intensidade. Ninguém está falando que a gente vai matar o paciente fazer exercício. Não, mas você faz estratégia, né? Então, muda o grupo. Faz de um outro jeito, mas o fato é que quando você não usa um exercício, um estímulo breve intenso, aquela via que já não é uma Brastemp, né? Não é uma espetacular, ela não vai responder. E ao contrário, o nosso corpo, ele gosta de comodidade, né? O corpo vai gostar muito mais de ser gordinho, sedentário, não é? Sim. Sem muito estímulo cognitivo. A zona de conforto não é ótimo. Não é errado falar isso, né? Não, é confortável. Só que tem que ir lá, nada de novo acontece. É isso, né? Tudo vai se manter do jeito que está. Exato. Se tiver ruim, vai se manter ruim e piorar. Exato. E se tiver bom, vai ficar ruim uma hora. Então, o paciente crônico é isso. Então, assim, esse tipo de abordagem faz com que esses neuroeixos comecem a disparar de um jeito muito mais veloz e com uma intensidade. Velocidade é uma coisa, intensidade é outra. Sim. Então, ele vai ser veloz e intenso. E isso abre os caminhos de cérebro para corpo, corpo para cérebro. Tem uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte: o cérebro é totalmente neuroplástico.
Nosso corpo é neuroplástico, mas o nosso cérebro... né? Não isso evidencia essa neuroplasticidade de uma maneira inquestionável. É o princípio elementar dessa técnica. Exatamente. O interessante é que na hora que você faz um estímulo, você vai mudar funcionalmente aquele cérebro. A função. Não necessariamente aquilo vai perdurar, né? Mas se você reverberar, se você colocar a meta, lembra da memória sinestésica? Coloca a meta, reverbera, faz aquilo ter uma função. Você cria um novo circuito. Aí aquela plasticidade funcional, ela se torna anatômica. E aí as coisas mudam. Aí vai. É aquela coisa de você chegar numa floresta, abrir um caminho, né, que ninguém estava abrindo, no início é difícil, aí todo mundo começa a andar, chega uma hora você tem uma trilha aberta. Bia, é perfeito. Servindo para todo mundo. Esse exemplo é perfeito. É o que a gente fala para o paciente assim, chegamos aqui, tipo, estamos no meio da floresta, como é que a gente vai sair daqui? Exatamente. Então, o método é como a gente vai sair daqui. A gente só vai apagar esse incêndio, vamos construir um caminho e vamos sair daqui. A questão é o que a gente faz depois daqui, entende? A gente está nesse ponto, assim, a encruzilhada hoje da reabilitação é esse. Eu sei que eu desbravei um pedaço, é muito legal, mas hoje a gente olha para trás, assim, vocês podem ajudar muito nisso, porque você fala assim, tem pacientes que continuam sozinhos numa trilha de sucesso e tem pacientes que parece que não tem para onde voltar, né? E aí eles continuam a rodar de um outro jeito, né? Eles conquistaram alguma coisa, mas não são tudo flores, né? Sim, aí vem a disciplina, depois que você mostrou, olha, aqui, tem vida aqui. Então, agora a gente tem que investir na vida que está ali. Exatamente. Então, isso é importante.